ela marcou o local, que era um restaurante, e aí a gente tava lá conversando e tal, fazendo a reunião, e aí começou a chegar pessoas com a camisa da Argentina. Eu falei assim... Com camiseta argentina. Sim, eu falei, tem alguma coisa de errado aqui. Chegou 1, 2, 10, 15, 20, 30, 40 pessoas, todos com a camisa da seleção da Argentina. Aí eu falei, uai, mas o que tá acontecendo? Aí um telão, do nada, telão, jogo, Brasil e Argentina. Eu nem sabia que tinha jogo. Really? Não sabia. E o bar era argentino. Tava lotado de argentino. Lleno de argentino. Eu me senti em casa. E eu cantava as músicas, eu me divertia, porque... Claro, porque son contagia, Se contagia Sim, la onda. e a Argentina ganhou. Gol do Di Maria. Então, e o futebol argentino, ele tem essa paixão, esse fanatismo, essa coisa... O lado negativo lá é o racismo, porque o povo é muito racista, maluco. Sim. Mas assim, a paixão, o futebol argentino dá gosto. Dá gosto. Hola, hola, bienvenidos a De Jungla a Jungla. Tenemos un episodio más hoy con una persona que es no tan peculiar para los episodios que hemos tenido antes, porque hoy vamos a hablar un poquito de portugués. Portuñol. Portuñol. Nuestro primer invitado brasilero. El primer invitado brasileño que tenemos en nuestro episodio. Danilo Escobar, por favor, preséntate. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, é uma honra ser o primeiro brasileiro aqui do canal. Quando eu recebi, desculpa, eu tô um pouco rouco, mas quando eu recebi o convite eu fiquei honrado, então vai ser um bate-papo muito legal. Eu sou brasileiro, especialista em esportes, então sou manager de clube de futebol, agente de jogador de futebol, e estamos aqui para fazer primeiro contar minha experiência em Nova York e contar os planos futuros nossos aqui para o esporte nos Estados Unidos. Muito obrigado, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Y por qué estás en Nueva York? Sí, ¿por qué Nueva York? ¿Cómo llegaste? ¿Cuáles son tus planes? ¿Por qué estás aqui? Essa é uma pergunta que muitos me fazem e para explicar, eu tenho que contar um pouco o contexto, porque não sei o porquê também, mas foi algo divino, porque minha primeira visita nos Estados Unidos foi em 2021, e a primeira cidade que a gente conheceu, eu e minha esposa, foi Nova York. E ao chegar aqui, foi algo meio assim, algo divino, foi um amor à cidade que eu não sei explicar o porquê. O que você mais gosta de Nova York? O que te gusta mais de Nova York? Sim. Eu acho que a vida em Nova York, aqui é tudo muito simples e sofisticado ao mesmo tempo. Então, se leva a vida muito leve, mas se tem toda a sofisticação, porque aqui é a principal cidade do mundo. Então, a gente morava no Brasil, moramos em São Paulo, que é o centro do Brasil, só que aqui tem-se uma vida muito leve. Aqui Quando fala de leve, que é leve? Que é leve? Comparado com o Brasil. Com São Paulo, não? São Paulo é muito perigoso, São Paulo é uma competição muito grande, profissional, é algo muito... Chega no final do dia, você está muito cansado do trabalho. Aqui não. Aqui a gente conhece pessoas e como existe uma variedade muito grande de cultura, você aprende todos os dias. Então aqui você acaba vivendo de uma forma mais leve do que no Brasil e conhecendo culturas totalmente diferentes. Então isso para a pessoa e para a profissão é algo, assim, uma qualidade absurda. Wow, sí, a mí me parece muy interesante lo que decís, porque yo nunca, la verdad, creería que alguien que viene de Sudamérica me diga que Nueva York le parece leve, o sea, o que su ritmo, pero sí tiene mucho sentido, y quizás nosotros, o al menos yo, o creo que los hispanohablantes en general, o bueno, los sudamericanos que no conocemos mucho de Brasil, no entendemos eso, porque Brasil es como una burbuja, es como tan grande que todo es como una cultura en sí. Pero yo creo que a pesar de eso sí nos relacionamos como latinos, ¿no? Sim, a gente fala no Brasil que o Brasil são vários países dentro do próprio Brasil. Sim. Só que o clima que a gente fala de leve, aqui, por exemplo, da segurança, ela deixa a vida mais leve. As mulheres saem sem problema. Na seguridade. Eu camino tarde de la noche sem problema. Em Brasília tem um problema muito grande que são os assaltos,
os roubos de celular. As pessoas estão matando para roubar um celular. E quando a primeira experiência nós sentimos aqui esse clima muito mais leve e as pessoas muito receptivas, porque eu não sabia falar, eu sabia falar 3 palavras em inglês, que era thank you, sorry, welcome, só isso. E mesmo assim, quando as pessoas entendiam... E agora, quais são tuas palavras favoritas? Agora você fala 5. Brincadeira, tô aprendendo, tô cada dia melhor. Estás aprendendo. E como estás aprendendo o inglês? Como te va? É difícil para ti? Sim, primeiro que quanto mais velho, mais difícil. Viejo? Sí. No, cuando uno aprende más se da cuenta que no sabe tanto. E tem dias que eu acho que eu esqueci tudo que eu aprendi, porque mistura tudo e tem dia que desenvolve. Mas Nova York, ela dá uma possibilidade de você sempre aprender. Então, assim, quando eu vou chegar a algum lugar, quando eu vou falar com alguém que eu sei que eu vou ter dificuldade, eu já peço desculpa pelo inglês. Aquela pessoa me ajuda. Sí, que cuando conoces a alguien le dices como, perdón, mi inglés no es tan bueno, y la persona te ayuda. O tempo inteiro. Eu falo assim, é a frase, e te ajuda, verdade? É a frase que eu queria até tatuar. Sorry, my English not good. Então, a frase que eu mais usei aqui nos Estados Unidos. E as pessoas ajudam. Sí. No, a mí me encantó igual cuando la gente me decía, wow, ¿cómo haces con tu inglés? O que en Nueva York, si no tenés buena pronunciación, yo decía, ¿qué? Acá en Nueva York, cada persona tiene un acento tan fuerte que, claro, conoces a gente de todo el mundo y cada uno con su acento, los de la India, los chinos, es como... No, y yo creo que es porque hay tanta gente que el inglés no es primera lengua, ya están acostumbrados y siempre están ofreciendo. No todos, vas a encontrar alguno que otro, pero es raro. No, o sea, no vamos a decir que no existe, que todos, pero la mayoría te ayudan muchísimo y te hacen sentir como acogedor. Acogedor. Sim. E quando a gente veio a primeira vez, isso ficou muito claro, muito nítido pra gente. E quando nós voltamos para o Brasil, aquilo parece que foi plantado uma semente e aquilo a gente sempre falava, eu e minha esposa, sobre Nova York. Depois tivemos a oportunidade de conhecer a Flórida, fomos para Palm Beach, para Miami, para Orlando, mas não era Nova York. E aí chegou um certo momento que a gente não ia vir para Nova York, a gente ia para a Itália, porque a família do meu pai, que é o meu bisavô, é italiano, então a gente tem metade brasileiro e metade italiano. Então a gente ia para a Itália para ficar uma experiência lá, até porque chegou um momento no Brasil que a gente não tinha mais como crescer, a gente precisava algo novo para melhorar. Desafio também na carreira e na vida pessoal, no casamento a gente precisava, porque a gente já conhecia alguns países e isso começou a mexer com a gente. Só que, por obra divina, né, aos quase próximo da gente decidir ir para a Itália, teve um belo dia que a gente estava voltando da igreja e aí a gente conversando, onde que nós vamos e tal, não dá mais para ficar em São Paulo, e aí tocou a música da Alicia Keys de Nova York. Aquela, like eu falei, New York. Aí eu falei, vamos pra lá. Esse dia nós decidimos vir pra cá. E aí a primeira experiência era para entender um pouco o inglês, para eu pegar um pouco o inglês. Eu acho que você é muito valente. É muito valiente que te hayas venido a Nova York sin saber el idioma. Y cuando yo te veo, cuando salimos y te presento a los amigos, te desenvuelves. Yo creo que eso también hace mucho la personalidad que tienes. Sí, de vos y de buscas Amina. La manera de ti, de tú y tu esposa, que siempre están tratando de comunicarse con la gente. Y eso ve la gente, percibe eso, entonces te acogen. Sí. Yo creo que hay mucha comunicación que no es solo el idioma, también es como... No sé, con las manos, con todo, o sea... Con todo el cuerpo, eso es increíble. Me encanta cuando salimos, la última vez que salimos y tú ya te habías tomado unos traguitos, estabas hablando con todo el bar, ¿sabes? Y es fascinante para mí. Sí, a mí me encanta. El idioma, lo hablado no es todo. Cuando uno quiere comunicarse, puede comunicarse de cualquier manera. E claro, o vodka ajuda, pero... E para mim, particularmente, porque a minha esposa sabe, sempre estudou inglês, ela sabe inglês, para mim foi um desafio muito grande, porque eu sou muito comunicativo. Eu amo conversar. E uma das coisas que eu mais especializei, trabalhei, são nas reuniões, nas negociações. Então, eu tinha um ritmo no Brasil de conversar com todo mundo,
tinha dias, por exemplo, que eu recebia 30 ligações e que eu ficava o dia inteiro conversando em reunião com as pessoas. E ao chegar aqui, primeiro que a minha faculdade de Direito no Brasil aqui não é compatível, aqui não faz sentido nenhum. É como que em Brasil estás acá e llegas acá e sos nadie. Sim. E aí eu me vi o seguinte, a universidade que eu tinha feito a profissão no Brasil, sem ser o futebol, porque o futebol hoje é mundial, aqui não tinha serventia, aqui você não utilizava para nada, e a minha maior qualidade, que é a comunicação, eu não sabia pedir um donuts. Então chegou um momento que eu me senti como uma criança tendo que aprender a andar. Exatamente que a gente vem com um novo idioma, com um idioma novo, tienes que ser ese niño otra vez y es frustrante muchas veces. Sí, muito. Porque quieres decir mucho, quieres comunicar y no puedes. No, pero yo digo que sí, como dijiste, es de valientes, o sea, definitivamente. Y lançar-se. Seria mais ou menos do que um ciclista, um profissional que treina, faz um triatlo, ele quebrar as duas pernas. Então seria mais ou menos isso, porque eu cheguei aqui, é uma sensação de impotência tão grande, só que ao mesmo tempo essa maior dificuldade, e aí o esporte junto com a fé que me dá isso, me dá mais gana, mais força para falar, se essa é a dificuldade, esse é o problema, eu vou superar. Claro. Então eu tento falar, às vezes eu falo muita coisa errada, mas você vai falando, você vai aprendendo. Então, eu cheguei, inclusive, um dos objetivos meu aqui é olhar, por exemplo, ir numa aqui chama Open House de universidade, 70% do que foi falado eu não entendi, mas eu tava lá. Você foi lá? Foi, não, claro que eu fui. Tudo em inglês? Tudo em inglês, por quê? Porque eu preciso viver esse ambiente, eu preciso entender esse ambiente. Né? Eu falo que antes de eu e minha esposa casar, nos momentos mais difíceis financeiros nossos, na hora que quanto mais difícil era o momento financeiro, tinha vezes que a gente tava assim, apertado, não tinha dinheiro para comprar um hambúrguer para comer, a gente ia visitar carros de 500 mil reais, visitar apartamento de milhões. Você projetava. É isso. Então. Ninguém entendia, mas eu falo assim, eu posso perder tudo. Como a mentalidade. Mas se eu perder a minha visão e a minha fé, acabou. Então a gente tem muito disso, de sempre projetar algo acima do que eu tenho hoje. E o inglês é a mesma coisa. Então, chegou um momento que eu era extremamente impotente, porque eu lembro o primeiro dia, lá em Astoria, quando nós chegamos à noite, a Josie lembra. Sí. Podemos contar un poquito, cuéntalo. Nos conocimos porque, bueno, por cosas de la vida, como que yo tenía que hacer sublease un departamento. Y bueno, y ellos contactaron por un grupo de Facebook. O sea, fue confianza de ambos lados, ¿no? Porque claro, ellos tenían que confiar en mí, que yo no iba a estafar o algo, porque pasa mucho acá, los scams, todo eso, las estafas. Pero yo también tenía que confiar en ellos, que ellos iban a venir y que, no sé, y que iban a ser buenas personas, ¿no? Que no iban a destruir. Y me acuerdo que hicimos una videollamada, y yo era, aquí es el metro, aquí esto. ¿Les explicaste todo? Sí, les expliqué. Lo que pudiste. Lo que pude, no, porque igual nos entendíamos, porque Amina, como dijo él, su esposa sí habla inglés, entonces era como un poco de todo, y con Evan, ¿no? Que como era inglés, español, portugués. É a cara dos Estados Unidos, é a cara de Nova York. Representa exactamente eso fue muy bonito y la verdad que nada, terminamos siendo amigos y luego te conocieron a vos que hablas portugués, entonces fue como re lindo la manera de conectar de la nada, ¿no? Pero eso es exactamente el claro ejemplo de lo que es Nueva York. Sí. Y ahora yo soy feliz porque puedo practicar mi português com ustedes. E esse caso foi engraçado porque no Brasil, quando se vai alugar algo, existe muito golpe. Então, você adota uma série de critérios de fazer um contrato, de garantia, de enfim. Não, aqui igual. Mas quando a gente falou, foi numa confiança tão mútua que não fizemos nada, né? E eu lembro desse dia que a gente tinha marcado de chegar por volta de 5, 6 horas, né? 5 da tarde, né? 5 p.m. Só que a gente achou que o aeroporto era muito próximo. Nós fomos chegar às 11 da noite, porque nós descemos lá em New Jersey, né?
Newark? Newark. Vocês chegaram em Newark. Chegamos. Imagínate. E aí, ao invés de vir Sí, de yo Uber... estaba esperando y decía, ¿qué pero no te pasó? habían dicho que No, o sea, sí, pero no sé, o sea, porque es difícil, É porque eu Cuando no confundi. sabes, como acá. É porque eu confundi que era o Lagardia, que é La no Guardia Queens. es a 10 minutos. Sí. A La Guardia está ahí como al lado de Astoria. Sim. Pero Então, Newark está en New Jersey. Ya. O sea, en otro Tienes que estado. tomar el tren, venir, tomar outro trem para ir a Astoria. então foi uma dificuldade. Estávamos com 4 malas, descemos, pegamos o maletas. trem, descemos na Penn Station, depois tivemos que atravessar 4 quadras para pegar um outro metrô para Queens. Eu sei que nós chegamos por volta de umas 11 da noite, assim. A Josie já achou que a gente tinha sido raptado, já tinha sumido. Claro, porque ellos tampoco no podían contestar Comunicar. porque no tenían, No creo tenía que internet. SIM. Ajá. Claro, porque, wow. Y dijiste que No, o sea, era como, bueno, esperamos. Yo igual soy mucho de confiar, como si sentís como buenas vibras, yo digo, bueno, ya. Y la verdad que también obviamente los stalkeé, ¿no? Entonces, no sé, si ves que una persona ya es reconocida en su país o tiene bastantes seguidores o como lo que yo vi, ¿no? De ellos dos fue como, no creo, ¿no? Si no, los quemo en redes sociales. Deu tudo certo, né? Inclusive, vocês são as pessoas mais importantes pra gente, né? Incluindo o Evan, meu WhatsApp Fellas, que é meu grande amigo, que também nós conhecemos o Natal, que é o único brasileiro que a gente conhece aqui, que o Natal já conhece ele do Brasil há muitos anos. Amigo. Então vocês são as pessoas mais importantes pra gente. E você não se relaciona com a comunidade brasileira, não fiz esse intento de conhecer mais brasileiros? Não. Sim. Primeiro porque eu tenho uma missão, aprender inglês. Muito. Se eu me relacionar com o brasileiro, eu vou me acomodar. Claro. Porque é muito fácil falar o que eu já sei falar. Então, eu vejo muitas vezes que às vezes eu fico o dia inteiro com a minha esposa que eu não falo inglês, eu fico mais acomodado. Então, foi uma escolha nossa até para tentar acelerar um pouco esse aprendizado. Então, foi uma escolha. Mas assim, eu só conheço o Natal, que é o único. E é um amigo e não tenho nenhum brasileiro. E aí eu tava contando, no primeiro dia depois que a gente dormiu, foi um marco pra mim, porque eu saí pra comprar um leite, um milk, e um donuts. Eu comprei um leite errado, que eu não sabia o que era, e comprei os donuts. Sim, eu pedi um sabor, veio outro. Mas, enfim, foi uma experiência muito, muito gratificante pra mim, e foi ali que eu vi o grande desafio que eu ia ter. No grande desafio. Porque você foi no primeiro dia comprar em inglês. Inglês. Você não Sabia nada disso. Eu sabia que leite era milk. Isso eu sabia, sabia. Milk. E aí eu cheguei, eu ficava assim, milk, eu preciso de um milk. Milk. É isso. E aí eu lembro que eu cheguei na Donuts e falei assim, caixa box, ok. Eu falei assim, six box. Eu queria uma caixa com 6 donuts. Então eu queria falar com ele assim, eu quero uma caixa com 6 donuts. Quando eu pedi ele box, ele olhou pra mim assim, tipo, não temos box. Mas box não é o box. Eu queria falar com ele que eu queria 6 donuts e que ele colocasse dentro de uma caixa para eu levar. Queria que la coloque em uma caixa, pero tu le decías la caja e ele, não temos. Não tem a caixa. Então. Oh, sí. Lo que pasa es que aquí en los supermercados no hacen eso, ¿no? De ponerlo en la caja, o solamente creo que en algunos, pero aquí es como que te venden las bolsas como de tela, o no sé qué se llama, pero bueno. Sí, es diferente. Claro, esas cositas mínimas que... Então ali eu vi o desafio que eu ia ter. E é muito frustrante e ao mesmo tempo é um exercício, uma cobrança, porque você precisa estar com a mente o tempo todo para tentar absorver o máximo. E você sente que está muito cansado ao final do dia, muito. Que é demasiado. Muito. Sí. Porque todo el día estás pensando cómo es, qué palabra, cómo lo voy a decir, cómo va a sonar, me va a entender, no me va a entender, todo el día. Y luego llegas al final del día y es como, te cierras, ¿verdad? Exatamente. Muy cansado. Cansadíssimo. Muito. Mas é prazeroso quando eu vejo que eu aprendi algo. Então, Nova York despertou em mim um recomeço de que eu não imaginava, porque querendo ou não, a gente tinha uma estabilidade no Brasil, uma estrutura no Brasil, um comodismo no Brasil, e vir pra cá mudou tudo.
Mudou Tem que começar tudo de novo. Mudou a cama que você dorme, mudou o lençol que você mudou tudo. A língua. Então, isso foi muito, particularmente falando, foi muito bom, assim, pra mim. Claro, isso ajuda para você crescer como pessoa. Muito. É verdade. Muito. Y fue difícil como tener esa frustración y también me imagino que no era la misma frustración que Amina, que tu pareja. Fue muy difícil como tener una buena relación y no chocar. O sea, habían peleas quizás por eso? É ainda muito difícil porque ela jamais vai entender como eu me passo. Eu falo com ela que o dia que a gente for para um Japão ou para uma China, Claro. aí ela vai entender o que eu passo aqui. Porque ela não... Ela não entende, né? Porque ela já sabe. Ela consegue Mais se comunicar, fácil. é mais fácil. E quando, por exemplo, eu saio sozinho e que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me virar. Então ela não entende essa dificuldade. Mas um dia, quando a gente for pro Japão, ela vai entender e vai falar assim, tinha razão. Leva ela pro Japão. Vou soltar ela. Vou soltar ela e falar assim, vai lá, acha pra mim onde que é o metrô. Vai comprar leite. Ainda mais que leite lá vem num saquinho diferente, uns pozinhos que misturam com água. Eu falei, vai comprar leite. E leite de amêndoas, tá? Leite de amêndoas. E aí, Danilo, então, como que você está trabalhando de quê? A gente viu o seu Instagram, não? Que você trabalha com esporte. O que é o trabalho com esporte e o futebol? Eu comecei no Brasil, minha primeira experiência no futebol, que é soccer, né, aqui, Soccer? foi com gestão de clube, seria de futebol, seria manager de um clube. Uhum. Né? Então, uma estrutura de um clube, ele precisa de um gerente, de um diretor, de um CEO. Então, eu comecei com uma experiência que a gente fala de gestão de clube, que seria mais ou menos uma empresa e você planeja o ano daquela empresa. Né? E nesse caso, o clube. É o clube. Ok, então você... el manager del club. Yes, the club. Então, só que o manager que a gente fala não é o manager treinador, é o manager de gestão. Administrativo. Seria um CEO. Um manager administrativo. E aí você planeja, assume um clube e faz um planejamento desportivo, financeiro, de imagem. Então, o clube de futebol é uma estrutura muito grande. Então, você precisa ter os departamentos administrativos e o departamento financeiro. Automaticamente, você precisa contratar bons jogadores, onde o salário e o custo se encaixam no planejamento financeiro e precisa trabalhar o marketing, a imagem do clube, para trazer novos patrocinadores e entrar o dinheiro no financeiro e pagar os jogadores. Então, acaba sendo um ciclo dependendo do outro. Claro. Por isso que é muito complexo. E quando que você começou nisso? Estudiaste para isso? Para ser manager? Não. Eu tinha um escritório de direito empresarial, né, que a gente era especializado em franquias. Inclusive, antes de ter esse sonho de vir para cá, a gente fechou uma franquia de uma churrascaria que ia abrir em Orlando, brasileira que ia abrir em Orlando. Então, a gente tinha um escritório e um jogador de futebol que jogava no maior time do Brasil, de Belo Horizonte, que é o Atlético Mineiro, ele nos procurou querendo criar uma franquia com a marca dele e que pudesse fazer um papel de clube. Então, seria uma escolinha de futebol que pudesse revelar jogador. Mas pela legislação, pela lei, isso não é permitido. A única forma, ele teria que ser dono de um clube. Foi quando ele falou, então eu quero comprar um clube de futebol. E aí, você vai ser o manager. E aí eu comecei a buscar as possibilidades de clube para ele. Acabou que não deu certo, só que nessa busca começaram a abrir portas e os clubes começaram a me procurar. Então, em 2021, surgiu uma lei no Brasil que chama a Lei da SAF, que é uma Sociedade Anônima do Futebol, que permite que os clubes tenham donos. Na Europa e aqui, todo clube tem um dono. Normal. No Brasil não era assim. No Brasil, todos os clubes eram uma associação. Não tinha dono. Era como se fosse presas sem fins lucrativos. Então era como se fosse donos. Você tinha um presidente, mas que não era dono, e você tinha o corpo de funcionários que não eram donos. Pero ¿y eso pasa en todo Sudamérica? ¿Es igual que en Brasil ou não? Não. A maioria dos clubes da Sul-América eram assim. Hoje você já tem clubes, por exemplo, na Europa, na Argentina, na Bolívia, que tem clube que são empresas. Boca Juniors e River Plate continuam sendo associações, não tem dono.
Então esses grandes clubes não têm dono. Mas na Europa e aqui nos Estados Unidos, todos têm dono. Claro. É uma coisa diferente. Então o Brasil está um pouco ultrapassado com relação a isso. Deixa eu ver, e se eu quero comprar um clube, o que eu tenho que fazer? Dinheiro. Tener plata. Dinheiro. Basicamente isso. Mais ou menos quanto que custa? No Brasil você tem 4 divisões nacionais. Você deve ter aproximadamente uns 400 clubes registrados no Brasil. Uau. Mas da primeira divisão, segunda, terceira e quarta, a primeira é os clubes maiores. Nós estamos falando clubes em torno aí de R$1,5 bilhão de reais. Isso dá uns 200, 250 milhões de dólares. Uau. É a média. Um clube de segunda divisão, nós estamos falando em torno aí de uns 30, 40 milhões de dólares. E aí começa a diminuir. É muito trabalhoso o clube. E é uma... No Brasil em si, como se tem uma cobrança muito grande, você tem uma dificuldade porque você precisa contratar bons jogadores que são caros, você precisa ter dinheiro para contratar os jogadores que são caros, pagar, e você precisa ter o retorno desse dinheiro. Sim, de onde viene o retorno? Vem de títulos. Títulos ganados. Sim. Vem de patrocínios, de empresas, sponsors. cotas de transmissão. Só que se você não ganha, a torcida não apoia, o patrocinador não vem. Claro. Então, o que você tem que investir mais? Sem jogadores. Claro, porque esse é o produto final. O produto final que vende. Então, por exemplo, o Endrick, que estava no Palmeiras, foi vendido por 400 milhões de reais. Isso dá aproximadamente 80, 90 milhões de dólares. Salvou o ano do Palmeiras. E o Palmeiras já tem um outro atleta que ele tem que fazer. Então, um clube, além de ganhar, além de contratar bons jogadores, ele tem que conseguir revelar os jovens jogadores e conseguir vender. Então, é um processo muito, muito complicado, realmente. E aí, Danilo, com a economia no Brasil, como é que esse todo negócio de milhões, bilhões de reais dos clubes de futebol e a gente que não tem dinheiro, como que faz isso? Como que a gente paga para ver os jogos? Futebol, ele é um mundo paralelo. Porque, eu defendo muito isso. O futebol é um mercado que ele não entra em crise. É um mercado que ele não tem escassez de produto no Brasil. É um mercado que você nunca vai voltar a ser o que era. Porque a cada dia que passa, ele se valoriza mais, ele fica mais caro, o jogador se ganha mais e você tem um planejamento de gasto maior. Então, por exemplo, há 5, 6, 7 anos atrás, teve época que eu paguei R$2 um ingresso para ir pro jogo. Nós estamos falando de 50 cents. Hoje, o ingresso custa R$200. Uau. Por quê? Porque aí você tem estruturas de claro. campo melhores, os jogadores já estão ganhando mais, então você precisa, o clube precisa arrecadar mais. E as vendas hoje, por exemplo, se você pega Pelé, se você pega Maradona, eles não ganham o que um jogador hoje grande ganha. Não ganharam o que o jogador ganha. Então o futebol ele não entra em crise. A cada dia que... Crise. Mas cresce. E cresce. Hoje o Vinícius Júnior recebeu uma proposta de mais de R$1 bilhão de reais para jogar na Arábia Saudita. Então, se o Neymar era o mais bem pago, depois o Cristiano Ronaldo, todo dia vai surgir um novo jogador. E no Brasil, que eles falam que é o país do futebol, já foi o país do futebol, mas o Brasil ele tem um celeiro muito fértil para futebol. Então, os jogadores, o Endrick foi vendido, amanhã vai surgir um outro Endrick, e sempre uns valores maiores do que os outros. Só que o problema do futebol brasileiro é que não se tem uma gestão nos clubes, a ponto de você falar, faturei 400, vou pegar 100, vou reinvestir para eu ter novos produtos e faturar. Não, aí ele pega os 400, gasta, enfim. Então não se tem uma gestão, pouquíssimos clubes no Brasil têm, não se tem uma gestão profissional. Então um clube pequeno, às vezes, que ganha 4, 5 milhões de reais, que a gente fala em torno de $1 milhão, qual que era a estratégia empresarial? Pega 20, 30%, vamos reinvestir na marca, você faz ali uma fração e o que eles fazem? Gastam. Wow. Igual yo creo que los gringos, o bueno, acá y en Europa, manejan muy bien los deportes porque lo hacen súper mediático, como
como si todo fuera un reality show, ¿no? Y yo creo que eso le falta mucho quizás a Sudamérica, en mi opinión. Porque, claro, yo veo que no, igual incluso para UFC, hacen todo un show y todo para que la gente se enganche y mire y todo eso. Y también la gente llega a admirar a la persona, ¿no? Porque... Como promueve más al jugador, al atleta, ¿verdad? Claro, no, y a todo como un show, como un espectáculo. Entonces es como que sí, promueven más a la persona y todo eso. No sé, me parece que eso no passa mucho em Sudamérica, não sei por quê, ou que pensar. Joselis, você foi cirúrgica, pontual, que é uma coisa que eu bato muito na tecla. Quando o futebol, ele é um espetáculo. Aqui nos Estados Unidos é uma prova viva disso. Quando se vai num jogo da NBA, você tem um evento pré-jogo, um evento durante o jogo e um evento pós-jogo. É um evento. E o jogo de basquete, ele tá dentro do evento. O futebol brasileiro, o futebol sul-americano, ele não é assim. O jogo é apenas o evento. Então, quando você não explora isso, você deixa de arrecadar muito. E isso é uma falta, muitas vezes, de entendimento dos gestores. Então, eu vou te dar um exemplo. O Grupo City, que é dono do Manchester City, do New York City, ele tem uma característica dessa, e eles compraram um clube no Brasil que chama o Bahia. E o Bahia fica na Bahia. E aí, o que eles fazem? Quase um carnaval. Antes dos jogos, tem as festas, micareta, a torcida já se empolga, e ali você tem uma grande arrecadação. Claro. Durante o jogo, no intervalo, você tem um evento, alguns movimentos de patrocinadores, aí você chama a torcida, você doa a torcida, você bota mascote pra dançar, você tem aquela coisa de show. E pós-jogo também. E é o único. Você não tem... Mas é o estadunidense que comprou o time lá. Não, ele o grupo, acho que é europeu o grupo. Europeu. É o mesmo do Manchester City. Do Manchester City. Né, na verdade o fundo, ele é um fundo árabe, né, mas é ele que controla os clubes. Eles têm essa característica. E aí, qual que é a estratégia? Se o clube vai bem, você fatura 3 vezes. Antes do jogo, durante o jogo e depois do jogo. Só que eu não sei porque é uma cultura, uma falta de entendimento dos gestores que eles não abordam isso. E eu bato muito na tecla, porque a gente vive numa era da informação, da tecnologia. A informação hoje é uma das coisas mais caras que tem. Então, por exemplo, se você quer se tornar famoso, você tem 2 possibilidades. Ou você uma sorte muito grande de, às vezes, um vídeo, uma postagem viralizar, ou você investe no meio de comunicação para aquilo gerar engajamento e você ser conhecida. O futebol te dá isso de graça. Porque um clube de futebol, ele tem a entrevista coletiva. E ele comunica os jornalistas, fala, tal horário, tem uma entrevista coletiva. E aí aparece 10, 15 jornais que vão falar do que você vai falar na entrevista. Então, hoje uma pessoa, para se tornar famosa no futebol, basta uma entrevista coletiva. Sí, como lo que pasó con Messi, que ahora que ya juega en Miami y todo eso, ahora vos escuchás a todos los americanos que antes quizás no se interesaban tanto en fútbol, que ahora es como Messi, que es buena persona, te dicen, ¿no? Y es como, ¿de dónde lo conoces o qué? Y es por social media, ¿no? Sim, e isso é tão forte que o Cristiano Ronaldo, quando saiu do Real Madrid, ele fechou com a Juventus. Na postagem da Juventus anunciando a contratação do Cristiano Ronaldo, a Bolsa de Valores de Turim duplicou de valorização só pela presença dele. No, sí, Messi en Argentina ha movido muchísimo dinero en la economía estadounidense. Sim. Seguro. Y Flórida e todo. O futebol, a cara virou lá. O Cristiano Ronaldo, quando foi para a Arábia Saudita, o clube ganhou mais de 20 milhões de seguidores e a camisa do clube, ele é vendido em mais de 120 países. Por la figura. Por ele. Claro. Então, você tem ali um meio de comunicação onde, se você fala que é jogador de futebol, você não precisa explicar a sua profissão. O mundo inteiro sabe que você é jogador de futebol. Então, os clubes têm uma máquina muito grande para poder utilizar aquela informação a seu favor e não utilizam. Mas no Brasil, por que você acha que não vai? Cultura.
Yo iba a decir eso, es la cultura. Igual como lo que pasó, ¿qué opinás lo que pasó en el partido? ¿Qué partido fue? Creo que fue el partido de Miami, que la gente se entraba, pero hasta por el aire acondicionado, por los ductos del aire acondicionado. Todo eso es cultura. O sea, final da Copa América, fue un caos. Sí, eso, para la Copa América, fue un caos. Que Estados Unidos, como nadie, como que los gringos no van a pensar en hacer esas cosas. E sabe o que é engraçado? Você comentou que alguns países da Europa são extremamente ligados a essa cultura de não utilizar informação. Portugal é um desses. Você tem clube de... Porque o português ele é muito tradicional no futebol. Então você não tem, por exemplo, você pega grandes clubes de Portugal, a gente que trabalha no futebol, nós sabemos que é clubes com estrutura. Se você pega as outras pessoas, não sabe nem o nome de clube. Então falta ali, se você faz uma divulgação, se você faz um trabalho de expansão, você atrai patrocinador, você atrai interesse de investidor. Você promove isso tudo. Sim, e automaticamente entra mais dinheiro. Claro. Né? Entra mais dinheiro. Claro. E eles não fazem uma cultura. Alguns países não exploram isso. Né? Diferente da França. Tem clube lá da 3ª divisão da França que saiu uma notícia, o mundo inteiro saiu. Eu tava aqui em Nova York, saiu a notícia do clube. Então... Falta muito, né? Assim, a gente sabe que o Brasil tem 3, 4 clubes que, se você perguntar para todas as pessoas da Europa, daqui dos Estados Unidos, eles sempre vão falar os mesmos clubes. Por quê? Porque só conhece aqueles. E os demais? Tem muitos, né? E que clubes conheces de Bolívia? Da Bolívia? Então, Santa Cruz é um clube, foi, né? Sí, pero ¿qué se llaman los clubes? De Santa Cruz, tem um clube. Eu acho que ele tá na 2ª divisão, caiu pra 2ª divisão. No. Santa Cruz de la Sierra, ¿no? No. Bueno, había uno, pero creo que ya ni existe, que se llamaba Real Santa Cruz. Pero eso fue... Esse foi um clube, que inclusive jogou um brasileiro lá. Ah, sim? Sim, há uns 8 anos atrás. 8. Jogador, mas muito pouco jogador. Muito pouco conhecido o futebol na Bolívia. Sí. En Bolivia, la verdad que... ¿Cuáles son los equipos? Oriente, Blooming, en La Paz de Bolívar, e hay otros, ¿no? O Bolívar é o que é mais divulgado no Brasil. Eu creo que sí, creo que é mais. Uno de los Mas más os outros, buenos. por exemplo, não tem muito... E não tem estrutura, esse que é o problema. Né? Sí, la verdad que falta mucho. Yo creo que en todas partes hay talento, pero sí. Tiene que ser si no hay una industria que lo soporte, es muy difícil, ¿no? Mas, por exemplo, na Bolívia tem o Marcelo Moreno, que é o boliviano que se destacou no futebol brasileiro. Fora ele, você não tem um outro jogador boliviano que se destacou. Único? Sim. Teve expressão nacional, foi. Você tem venezuelano, poucos. Equatoriano, não, quase nenhum. Então, falta muito realmente isso. E é uma mão de obra barata, porque querendo nós, economias, os jogadores, você comprar um jogador, por exemplo, da Bolívia, um jogador do Peru, um jogador... É barato, por causa do câmbio. E são características que muitos clubes da Europa buscam. Porque você tem ali o boliviano, o equatoriano, o colombiano e o argentino com características que o jogador brasileiro não tem. Então é muito fácil você trazer esse jogador, qualificar e vender. E é uma estratégia que o futebol brasileiro começou a fazer muito isso. E depois parou. Mas teve uma época que tinha, por exemplo, o Atlético Mineiro tem acho que 8 ou 9 estrangeiros. Então, isso é muito forte, muito presente, assim. Parece que mais da metade hoje dos treinadores no Brasil são gringos, ou português, ou argentino. Então, você tem uma qualificação muito grande. Mas e o Brasil tem a fama de ser lo del fútbol, sí. Ya fue. ¿Vos creciste jugando fútbol? ¿Cómo fue tu aproximación o desde niño jugaba fútbol? Eu, quando era mais novo? Então, quem não é jogador sempre vai falar que se for jogador ia ser o Neymar. Então é óbvio que eu vou falar esse bordão também. Se eu jogasse bola, eu ia ser o Neymar. Eu tenho que usar pra me defender. Mas nunca fui jogador, nunca tentei. Sou fanática. Sim, sempre gostei muito de futebol. Mas eu nunca tentei ser jogador de futebol. Até porque se eu tentasse, eu já tinha bola de ouro, eu tinha tirado o Messi, Cristiano Ronaldo, Claro, le dejó el espacio a ellos. Igual algo que escuché, por ejemplo, de Neymar es como que Neymar tiene mucho potencial, pero que, por ejemplo, para él es importante su familia, mantener relaciones. O sea, alguna vez leí que tuvo que viajar al cumpleaños de su hermana a Brasil, ¿no? Y que por eso quizás no estaba comprometido al 100% como
Messi, quizás, que deja todo por el fútbol. Y claro, Neymar podría ser como Messi, pero como también no le tiene gustan ese las enfoque. fiestas. Claro, también las fiestas o también otra cosa. Y eso es lo que, al final y al cabo, yo creo que un deporte é muito de muita disciplina e compromisso e entrega. Ser jogador de futebol é muito complicado. Muito. Assim, é uma vida que é uma escolha de um sacrifício. Porque desde pequeno você sai de casa e você tem que amadurecer, virar uma pessoa madura muito cedo. E esses atletas que se tornam profissionais e conhecidos são atletas que não ganham, às vezes, imagina, ganha $500, de uma noite, de um dia para o outro, ele começa a ganhar $300 mil. Claro, Wow, y ahí es un cambio boom. É para a cabeça. Si no tienes la educación Não tienes. y la disciplina, te pierdes. E aí se perde nas festas. E aí era uma pessoa que as mulheres não olhavam, já começam a ver como o príncipe encantado. E é complicado. Isso é complicado, isso a gente vê muito na pele. Então, particularmente o Neymar, pra mim, assim, ele é muito bom jogador, ele é um craque. Só que ele tem um problema, ele tem uma questão disciplinar, ele tem uma questão de dedicação e que tá tudo certo. Porque o problema é que o Brasil, ele cobra muito de um atleta. O brasileiro tem a necessidade de ter um ídolo. E Quem às vezes... foi o ídolo antes do Neymar? Quem é? De jogador de futebol, sem sombra de dúvida, é Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. Había uno que era antes de Ronaldinho, Ronaldo. Que luego cuando terminó, como que cambió completamente. ¿Era Ronaldo? No. Ronaldo? Tem o Ronaldo, que é o Ronaldo atacante, jogou no Real Madrid, e tem o Ronaldinho Gaúcho, que jogou no Barcelona. Né? Não, Ronaldinho Gaúcho é muito difícil confundi-lo. Mas e antes aí sim, de ídolos mesmo, teve alguns, mas os mais marcantes é o Pelé, que é o mais antigo. Pelé. Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo são o ícone do Brasil. Só que eles pararam de jogar e você tem, assim, aí eu incluo na lista o Romário também. Só que o Romário, ele teve uma ascensão muito grande e quando ele tava no auge, no Real Madrid, decidiu voltar pro Brasil porque o Romário é um cara muito diferenciado. Assim. O Romário, pra você ter uma noção de como ele era de jogador de futebol, ele gosta de jogar muito futevôlei, que é um futebol, é como se fosse um vôlei na praia, só que você joga com os pés, né? E aí tinha um clássico num domingo, que o jogo começava 4 horas da tarde, 1 hora da tarde ele tava jogando futevôlei. Aí ele saía do futevôlei da praia, ia pro estádio, tomava um banho, botava o uniforme e entrava em campo. E fazia 2 gols. Claro, é um estilo de vida diferente, né? Então ele jamais teria uma carreira como Ronaldo, e foi o melhor do mundo. Jamais teria uma carreira assim, porque ele não tinha interesse de ter uma dedicação. Claro, não é enfim, sua prioridade. Não é. E o Neymar também não é. Só que o brasileiro, ele tem uma necessidade de ter um ídolo, de ter um herói, de ter... Enfim, e aí... Especialmente no futebol. Especialmente no futebol. E aí depositaram isso no Neymar. O Neymar tinha total condição de ser, mas é um fardo muito grande, gente. Entendeu? Enfim, e aí o problema é que ele gerou uma geração pós-Neymar, porque uma coisa é você ser um bom jogador, uma coisa é você ser muito bom jogador, outra coisa é você ser um ídolo, a ponto de você marcar uma geração. Ídolo, por exemplo, de pessoas na qual as crianças, se ele cortar cabelo de um jeito, as crianças vão cortar do mesmo jeito. É como uma influência. Literalmente. O último foi o Ronaldo. Ronaldo, quando cortou o cabelo na Copa do Mundo, ele raspou o cabelo, deixou uma coisa horrorosa aqui na frente. E todo mundo, até na África, as pessoas cortando cabelo como o Ronaldo. E o Neymar é assim. O Neymar colocava um moicano, todas as crianças tinham um moicano. O Neymar colocava um brinco, todas as crianças compravam o brinco igual. Então ele criou uma geração. O problema é que, como ele não tem essa disciplina, ele criou uma geração indisciplinada. Então você tem hoje jogadores pós-Neymar extremamente indisciplinados, extremamente mimados. Por isso que o Brasil não é mais o futebol, o país do futebol. Por isso que o Brasil, a última Copa do Mundo, quem ganhou foi quem? Foi em 2002. Foi com o Ronaldo. Foi com o Ronaldinho Gaúcho. E não vai ganhar tão cedo se não mudar essa geração. Então, é muito complicado, porque você acaba disciplinando a geração. Ele é um meteoro no futebol brasileiro, mas pra mim, particularmente falando, eu não acho ele o cara, é craque de bola, mas ele não é pra mim um ídolo no Brasil. Não representa. O futebol, não.
É um craque de bola, joga muito, mas assim, não é escolhas, né? Então, esse é o problema do futebol. Então, o futebol brasileiro, ele precisa se reinventar. E como que você pensa que pode funcionar? Primeiro, reinventação. Então, primeiro precisa resgatar a característica da seleção brasileira, que era o seguinte: antigamente, você tinha uma clareza do que você queria dos jogadores brasileiros. E jogadores, eles se dedicavam, amavam e achavam o máximo servir a seleção brasileira. Pós esses acontecimentos, o ir para a seleção brasileira não é mais uma honra, é uma ida. Assim, para alguns, sabe, eu ganho mais no meu clube, eu vou fazer. Então, não tem aquela identidade de falar assim, fui convocado. Não tem identidade que a gente viu na seleção da Argentina, dos meninos olhando pro Messi e se entregando em campo. Claro. E a ponto de tatuar, uma coisa absurda. Oh my God, assim. sí, por Maradona. O sea, Sim, también es una loucura. Sim, e não tem isso hoje no Brasil. Salvo a nova geração. Então, começou uma nova geração de jogador que começou a entender que é necessário resgatar aquilo lá atrás. Ok, mas já tienen, van a hablar de isso. Sim, jogadores sim. Falta agora a gestão da CBF implantar isso. Né? Então, assim, jogador chegava lá, parecia que era um desfile de moda. Entendeu? Cada um fazendo o que quer para chegar para a seleção. Antigamente, todo mundo chegava de terno na seleção, com uma postura muito... respeitava a seleção brasileira. Hoje ninguém respeita, nem o próprio brasileiro quer que respeita. Nem o torcedor brasileiro não torce para a seleção. Porque a seleção, ela não desperta aquela emoção como desperta. Por causa disso, porque as pessoas estão lá, acabam não representando a população. Então, é um assunto mais profundo, assim. Mas eu acredito que um dia volta. ¿Y cuáles son tus proyectos en cuanto al fútbol aquí en los Estados Unidos? Y en cuanto a ahora que viene el Mundial, ¿no? Então, isso é uma pergunta que todo mundo me fala. Por quê? Os Estados Unidos, ele não é o primeiro mercado de futebol. Só que, o que eu identifiquei aqui? Primeiro, meu grande intuito aqui tem um conhecimento de esporte muito profissional. Por exemplo, eu fiz um curso agora pela Universidade de Cambridge, que foi um curso de Sport Manager, de Sport Agent, né, que é agente esportivo específico, na qual abordou NBA, abordou NFL, abordou soccer, abordou um pouco do golfe, e eu pude conhecer como essas estruturas são profissionais. Como funciona o profissional. Então, o meu principal objetivo é fazer um mestrado, que é um Masters, né, que é um programa. Inclusive, eu já conheci alguns, eu tenho todos os requisitos, ainda não tenho inglês, então preciso me qualificar para fazer a prova. É o único problema. Meu único problema. Então, eu vou estudar, vou fazer um mestrado aqui, focado em Sport Management, então, para entender um pouco futebol. Mas a parte profissional vai contar muito, porque como aqui não é o primeiro mercado do futebol, aqui acho que o futebol, que é o soccer, é o quinto esporte. Quinto? Só que porque ¿qué es primero? El fútbol americano, NBA, NBA, beisebol, hockey, beisebol, beisebol e o futebol. Então, tem muita oportunidade. Porque o que os clubes são profissionais, só que falta, às vezes, conhecimento de visão de mundo do futebol. Então, por exemplo, eu tenho vivência de França, de Portugal, de Grécia. Quando eu venho com essa minha experiência, com esse meu currículo para cá, acaba sendo algo diferencial para implantar no futebol. Então, além de estudar, que é hoje o grande intuito, esse ano teve Copa América, então os olhos do mundo já começou para cá. Ano que vem tem um Mundial da FIFA, o Super Mundial da FIFA, é a primeira edição do Super Mundial. Então, os principais clubes do mundo que ganharam as principais competições vão participar do Mundial para disputar quem é o melhor time do mundo. Por primeira vez? Do Super Mundial, sim. É porque até esse ano o Mundial ele tem um formato mais reduzido. A partir do ano que vem, que vai ser aqui, o formato é um Mundial maior. Então acaba se tornando uma competição maior. Antigamente você tinha 4, 5, 6 jogadores, 6 clubes que disputavam o melhor time do mundo. Hoje você vai ter 12, 13, 15 clubes. Então, e isso vai se jogar em Orlando? É isso que você está falando? Vai ser em Orlando, vai ser em New Jersey, vai ter alguns clubes vão disputar.
E no outro ano, 2026, vem o grande momento que é a Copa do Mundo. Então, além de especializar, eu quero realmente abrir mercado para o futebol aqui, ou como manager de clube, ou como agente, né? Que eu já tenho alguns jogadores. Então, é uma estratégia, hoje é o meu principal objetivo, além do inglês. Sí, algo que vi aquí igual es que como que el fútbol o soccer es más común en las mujeres. Incluso la selección de Estados Unidos creo que ha ganado ya algunos títulos. Sí. Es súper fuerte, pero me llama la atención por qué es un deporte como más enfocado a las mujeres y en Sudamérica es súper para hombres. O sea, yo me acuerdo que yo tengo muy pocas amigas en Bolivia que juegan fútbol, o sea, muy contadas. Será que un 10% de mis amigas, quizás 15%, porque no es tan común que la mujer juegue fútbol. Pero aquí en Estados Unidos sí, es como lo contrario, como los hombres juegan fútbol americano y las mujeres soccer, ¿no? Entonces como, ¿por qué crees que pasa eso? Cultura. Eu ouvi de um americano isso. Há uns 2 meses atrás, ele falou comigo assim, soccer diz woman. Ou seja, soccer, aqui em Estados Unidos é um deporte para as mulheres. Há uns anos atrás, se pagava-se mais para uma jogadora de futebol do que para um jogador de futebol. Porque aqui nos Estados Unidos. Sim. Porque o futebol aqui, ele começou a se desenvolver muito, o que a gente chama de collab, ele começou a desenvolver com a questão das universidades. Então, para conseguir uma bolsa, você entrava no programa de atleta e conseguia a bolsa. Na beca. Né? Só que o programa que ele queria não era ser jogador de futebol, era estudar nos Estados Unidos, mas a contrapartida é que ele jogasse no clube da universidade, na liga universitária. Então, mas chegava quando ele formava na universidade, ele não ia ser jogador, ele ia exercer a profissão. Então, o esporte ele é muito mais para movimento da saúde do que para uma profissão, há uns anos atrás. Eu acho que com a vinda do Kaká e com a vinda do Beckham, isso começou a mudar um pouco o conceito. Porque o futebol, o soccer aqui começou a ser mais profissional. A estrutura do soccer aqui é extremamente profissional. Extremamente, para você ter uma noção. Todos os clubes têm donos. Só que os donos são sócios na liga principal, que é a MLS. Então, eles são rivais entre clubes, mas são sócios da liga. Prova disso, que existe um fair play financeiro que você não pode, é um limite que você pode gastar num jogador ou numa temporada. Por quê? Para não criar um desnível. Claro, isso é muito bueno, sim, para toda a indústria. Sim, só que aí é o seguinte, eles contrataram o Messi. 30% do salário do Messi, quem paga é o Inter de Miami. E 70% são os outros clubes. Por quê? Porque o Messi jogando aqui, ele fortalece o Inter de Miami, fortalece, vira toda rival, só que fortalece toda a indústria, que é a MLS. Então hoje a MLS é transmitida pela Apple TV. A Apple TV, você assiste todos os jogos, menos do Inter de Miami. Só que do Inter de Miami você tem que ter uma assinatura à parte. Sim. Só que hoje você acha a camisa do Messi em não sei quantos países. Então, hoje a liga fatura, por exemplo, 70% que os rivais pagam do salário dele, eles faturam com a venda de camisa no mundo inteiro. Então, acaba sendo... isso para o Brasil é ilógico. Você pagar metade do salário de um jogador do seu rival. Né? Quase um inimigo no futebol brasileiro. Mas isso fortalece a liga. Sim. Então, há uns anos atrás, uma franquia que é como se fosse um espaço, um clube para participar da MLS, ele compra uma franquia e tal. O valor da franquia, que é o espaço para poder participar, era $80 milhões. Hoje não é menos de $250 milhões. Valorizou a indústria. Então, a gente vê cada vez mais profissionais querendo investir. Prova disso, já se criou um escritório do Chelsea aqui. Então, Chelsea aqui, do Manchester United aqui em Nova York. E crees que é porque viene o Mundial? Sim. Então, e daqui 2 anos o olhar do mundo está nos Estados Unidos. Então todos estão esperando. E vai promover toda a economia e tudo. Toda a economia, e eles estão buscando os profissionais que estão aqui, profissional que entende o mercado aqui. E aí envolve muita coisa, porque
a cerimônia de abertura, ela é vista por mais de 100 e tantos países. Então aquilo ali você dá a sua apresentação do que vai ser o campeonato pro mundo. Então todo mundo quer participar dessa visão do mundo. Aí entra a questão da informação. Qual que é a nossa estratégia? Me preparar, me qualificar para quando chegar esse momento, a gente ter exposição no olhar do mundo. E abre portas no mundo inteiro. Aí lá na Arábia Saudita, tá vendo e vê que... Porque quando eles começam a buscar quem está aqui. Olha, eu preciso saber como é que tá jogador tal. Pronto, quem que tá aqui? Eu com inglês. Vou ficar bom. Com inglês. Me preparando e tendo a qualificação com a experiência, você começa a virar referência aqui. E aí abre o país. Então, essa é a nossa estratégia de vida aqui. Além de amar Nova York, né? Me encanta, porque é super visionário. Aí Danilo vai por... Ou maluco, né? Ou maluco, né? Eles falam que é meio maluco, meio crazy, né? No, pero yo creo que eso es muy bueno, o sea, y quizás a mucha gente le falta eso, quizás no ser tan visionario. Sí, porque tú ya tienes tu plan, que eso quieres, y estás trabajando poco a poco, que es la barrera ahora que eres el inglés, pero superas eso. Claro, es solo un desafío. Estás tomando clases, ¿verdad? Sí, 2, meu Deus. Estou estudando online, estudando presencial. Online e vas personalmente. Uau, não, vas a conseguir. Meu grande sonho é ser dono de um clube de futebol. Esse é o grande sonho. Sim, e daqui uns anos você pode usar esse corte aqui para divulgar. Meu grande sonho é ser um dono de clube de futebol. Aqui, nos Estados Unidos? Sim. Uau. Ou na Europa aí, tendo um aqui. Quero ter mais de um. Aí depois que eu tiver um, aí meu sonho vai ser ter 2. Depois de ter 2, vai ter uma companhia. Claro. Então a gente vai aumentando. Então pode ser um aqui, um na Europa, ou no Brasil. Por que não? Sim. Sonhar não paga imposto, né? E aí? Brasileiro. Mentalidade brasileira. Latino. Y una de las cosas que te chocó aquí en Nueva York, de la cultura, ¿qué fue para ti? Negativamente ou positivamente? Las dos. Ambas. Negativamente, a questão da discriminação racial. Foi discriminação. Isso. ¿Se te has sentido discriminado? Sim. Não, eu não. Pero Sim, não. Vi. Principalmente contra os negros. Isso eu senti muito, assim. Sim? Muito. Eu presenciei várias... ¿Puedes dar um exemplo? Vou te dar um exemplo. A forma como muitos reagem ao, às vezes, me ver ou ver uma pessoa, uma forma meio submissa, de medo, isso me desperta muita atenção. O primeiro caso que aconteceu, teve uma vez que a gente estava entrando no metrô e o vagão só tinha negros, e eles estavam conversando entre eles. Quando entrou eu, minha esposa e mais um casal que tava, quando a gente entrou e nós ficamos no meio do vagão em pé, eles ficaram em silêncio. E aí eles já recuaram e alguns abaixaram a cabeça. Uau! E a gente não entendia o porquê daquilo. E aí a gente começou a falar português, eles já ouviram que a gente não estava falando inglês, aí um perguntou pra gente, aí a gente fez uma pergunta, olha, a gente... Aí tem que cortar, foi mal. Sim, agüita, um recesso parado. Tem hora que trava, mas tá bom, é porque tá acabando. É porque tá acabando. A vodka. Esqueci. Mas aí, quando a gente perguntou pra ele que a gente precisava descer numa determinada estação, aí ele perguntou de onde que a gente era. A gente falou que era brasileiro. Aí ele deu um grito, ô Brasília! E aí todo mundo já levantou, aí ele falou assim, eu não quero ser como o Jordan, eu quero ser como vocês. Até então eu não tinha entendido a expressão, e aí todo o vagão começou a conversar com a gente. E começou a ficar um clima muito leve. E todo mundo rindo, Brasil, Brasil e tal, pra lá, agradeceu e fomos embora. Aquilo me assustou muito. Porque o Brasil você não tem essa mistura. Meu irmão é negro. Sim. Não tem essa questão. Não tem essa questão no Brasil. Apesar de ter muito racismo no Brasil, mas você não tem essa... Aqui é diferente. E aí você... E você percebe muito, às vezes, a reação deles quando, por exemplo, uma pessoa... Quando, às vezes, um conflito, quando há numa loja... Igual uma outra coisa que chamou muita atenção a gente. Teve uma loja que a gente foi, a minha esposa foi ver um negócio de maquiagem, tinha uma mulher com lace? Lace, tipo peruca. Ah, peluca. Aham, peluca. Tinha uma mulher com lace, rosa e tal, toda assim, na hora que ela viu a minha esposa, ela fugiu. Ela saiu pra outra vir atender. E eu vi aquilo. Eu falei, achei estranho. Aí eu falei com minha esposa, olha, vai lá conversar com ela, que ela subiu. Aí na hora que a minha esposa chegou pra conversar com ela, ela se sentiu o máximo. E aí começou a conversar, viu que era do Brasil. Então isso no início me chocou muito.
tanto é que quando eu voltei pro Brasil, eu contei vários casos desses. Eu falei, gente, porque a gente vê casos de agressão por causa de racismo, e a gente acha que às vezes é caso isolado, mas eu comecei a sentir muito isso, né? E prova que eu converso com todo mundo. E aí eu vejo a reação de, por exemplo, às vezes uma pessoa você vê que é uma pessoa simples, ou um morador de rua, quando ele passa pra conversar com 10 pessoas, ninguém dá atenção. Minha esposa sabe que eu converso com todo mundo. Eu estou conversando. Primeiro que eu tenho que praticar inglês, então eu tô conversando. Então isso é um ponto muito negativo. Muito, assim. E Nova York são 51% imigrante. Né? Claro. Então, e eu vi um vídeo esses dias que expressa muito isso, não só a questão racial, mas um vídeo de um senhor, que eu acho que era mexicano, que foi abordado. A polícia pediu o documento, ele ficou do lado de fora, deu o documento, o policial olhou e falou assim, não, tá tudo certo, pode ir pra casa, falando inglês. Aí ele abaixou a cabeça, botou a mão pra trás e entrou na viatura. Oh, sim, eu vi esse vídeo. Eu fiquei com a dó, porque aquilo ali expressa exatamente uma opressão, um sentimento dele. Ele falou, não, go, pode ir embora. No, sí, el video era... El video era muy chistoso porque el señor no sabía hablar inglés. No sabía. No sabía, entonces como que le dicen, pásame tu documento, tu licencia de conducir, se las muestra y le dicen, ok, podés ir. Y él, en vez de, como que no entendía, en vez de, ok, subir, o sea, ya estaba en su auto, ¿no? En vez de cerrar la puerta y seguir manejando. Él entró en la viatura. Automáticamente se salió y se subió a la patrulla. Y ellos le decían, no, vaya a casa. O sea, en inglês le decían, aí na hora que ele fez home, assim, aí ele falou, não é para sentar cá, foi e sentou do outro lado. O cara... y se cambió de lugar, como decía, más adentro. O sea, él por poco casi va a la cárcel. Aí o cara, pa tu caça? Aí ele, me caça? Ele, tu caça? Aí ele foi embora. Yo creo que vos sentiste eso, o ustedes, ¿no? Porque, bueno, ahora Mina no está acá, pero Mina es rubia, entonces es como... Yo creo que ustedes quizás son confundidos un poco más como americanos o sí, white europeos, people, ¿no? Principalmente europeos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, yo eso no sentí, quizás no lo vi, porque quizás la gente, claro, como me ve, ya sabe que soy latina, ¿no? Pero tampoco me tiene miedo, entonces como diferente. Y yo creo que ustedes vieron eso porque era como, quizás querían tratarlo mejor, ¿no? Mejor como si ustedes fosse diferente, fueran fosse especial. diferentes, claro, fueran especiales. Wow, o sea, qué bueno que lo decís, porque es algo que quizás yo no lo he experimentado, no sé si vos, pero... E é como... Eu presenciei muito, eu brinco, né, porque a gente fala sobre aparência, quando, por exemplo, a gente viaja para algum resort, principalmente no Caribe, onde você tem um mundo ali, a primeira palavra que você fala com os funcionários do resort, ou a primeira palavra que eles falam com você, te cumprimentando, expressa o que ele acha que é a sua cultura. Então, por diversas vezes, as pessoas falavam com a gente assim, good morning, ou o outro falava com a gente, bonjour, porque nunca falava espanhol e nunca falava português, porque ele não achava que a gente era latino. Então, expressa exatamente isso. E eu, assim... Cantando à parte, eu sempre gosto de brincar. Então, a cada vez que eu encontrava com eu falava uma língua, eu falava... Só faltei falar arigatô. Porque ele achava que se diverte, né? Mas, mas isso expressa. Então, isso foi uma coisa muito negativa que a gente viu. Muito. Sí, igual yo creo que acá, o sea, o al menos los gringos, los americanos no saben como que... Los países sudamericanos son tan diversos, o sea, tenemos gente quizás más como yo, que quizás se ve más morena, más así como vos, o sea, de todo tipo, y es como que te ponen en un estereotipo y ya, y aparte Brasil es tan diverso, a mí me sorprendió porque me dio chiste que el otro día fui a un junte de una amiga brasilera, de Vicky, saludos Vicky, que es como... brasilera, pero uruguaya, y entonces como, y estaba en su casa y yo vi a una persona asiática para mí, entonces yo le hablo en inglés y me dice, no, yo soy brasilero. Entonces, es como, oh, perdón, ¿no? Porque claro, en Brasil también hay mucha gente como con rasgos asiáticos, ¿no? Sim, muito. Tem comunidade alemã no sul do Brasil, você tem a comunidade italiana no sul do Brasil, você tem a comunidade asiática muito forte, principalmente em São Paulo. Então, você tem uma mistura muito grande no Brasil. Mas isso me chocou aqui quando a gente veio. Tanto é que eu voltei contando para todo mundo que eu fiquei chocado. A ponto de por exemplo, eu tô andando e vem uma pessoa negra na minha direção.
A pessoa, quando ela olha pra mim, ela assusta, pede desculpa e sai do meu caminho. Ué, por quê? O Brasil passa por cima, um bate no outro, se esbarra. Eso es algo, la verdad que sí, yo igual quería como que decir eso, como cuando yo igual recién llegué, yo sentía que hay se habla de mucho racismo y discriminación que yo no entendía al principio, porque en Bolivia no es tan diverso. Y aparte a cualquier persona que luce diferente, nosotros más bien es como, hola, ¿no? Como, welcome, bienvenido, todo. Y es como acá, ya están muy, como que la gente se graba en su cabeza, ¿no? Si es así, va a tener estas actitudes. Si luce así, va a ser así. Como que muchos sí o sí te quieren encasillar en un estereotipo, ¿no? Como si sos de acá, sos así. O sea, si te ves así. Si te ves, así. Porque ni siquiera, o sea, podés verte así. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu país? Oh, debe ser así, tienes que ser así. Eu tenho uma filosofia de vida que eu falo assim, que o meu valor como ser humano não está na cor da minha pele, no relógio que eu uso, onde eu moro, quanto eu tenho de dinheiro. Sua carreira. Mas sim o quanto eu sou útil ao próximo. E ser útil ao próximo, ele não quer dizer que às vezes eu vou ajudar financeiramente, às vezes eu vou ajudar com uma palavra, com uma ideia, que às vezes eu nem sei que eu tô ajudando. Às vezes uma atitude de eu conversar com um morador de rua ou com um cara que tá pedindo já dinheiro, tá ajudando. Pô, às vezes é o dia que ele fala, pô, eu sou um ser humano, e às vezes não querer tirar a própria vida. Então é ser útil ao próximo. E falta isso no ser humano, né? Falta esse amor ao próximo. No, y acá en Nueva York se nota mucho que cada uno está en su mundo y ya, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que todos caemos en esos estereotipos, porque para mí igual era como, oh, brasilero, Anita, como todo eso. Y es como que hablando con ellos es como, obviamente hay mucho más, ¿no? De Brasil, no es solo Anita. Twerking. Não. Você não gosta da Anita? Não, eu gosto. Gosto. Mas não escuto as músicas, não, mas gosto. Ela é uma artista. Não, claro, hay ela mucho conseguiu más. romper uma fronteira que eu não lembro de uma artista, de uma cantora Não, conseguiu. Não tinha, não. Não tem que ter mérito, gente. Eu acho assim, o brasileiro, ele não tem que tirar mérito de outro brasileiro. E nem de outro ser humano. Então assim, o fato de eu não escutar as músicas dela ou não ir pra show, pô, não tira nada do mérito que ela conquistou. Assim como o Neymar, assim como qualquer outro. Né? Mas ela tem uma geração de fãs e tal. No, y aparte yo creo que igual fue muy visionaria porque dijo como hay más que Brasil, entonces voy a cantar en español, en inglés, en... Josi, é uma coisa tão séria. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente não conhece um treinador de futebol brasileiro que fala um inglês. Não. Oh, wow. Não tem. Ninguém. Então, que seja jogador, né? Então hoje você não tem um treinador de futebol famoso que tá na Europa, que tá nos Estados Unidos, não tem. Então, se você pega essa mesma linha para ir para música, são poucos que se preocupam na especialização. Então, hoje ela fala, sei lá, inglês, espanhol, inglês, italiano, francês. Pô, e ela é das favelas, né? Sim, isso é difícil para mim. Imagina pra ela que faz show, que grava. Então, mérito. Não tem que tirar mérito, entendeu? Que ela conseguiu. É muito famosa aqui agora. Muito visionária. Sim. Muito visionária. Então, mérito dela. Eu gosto muito dela. Eu gosto das entrevistas que ela faz. Sí, por ejemplo, como vos igual, como te gusta, pero quizás no la música, No, pero no. como persona. Sí. A mí me gusta la música. No, sí. Ah, você foi, Bea? Yo fui al concierto. Sí, ella fue al concierto. Me encantó el concierto, la verdad que fue una de las cosas más latinas para mí. ¿Por qué? Porque era la primera vez que fui a un concierto que no era con asientos, como con butacas, porque aquí en Estados Unidos no sé por qué, o sea, todo es como vas a ver a algo de salsa y no se puede bailar. O sea, fui a Los Ángeles Azules, que era cumbia, y era ahí en un teatro, como solo tu asiento. O sea, no hay como bailar. Pero cuando fue el concierto de Anita, era en un teatro que sacaron todas las butacas, ¿sí? Y era todo abierto como son los conciertos en Bolivia, ¿no? Lo que yo conozco en Sudamérica, que es todo así, toda la gente, como era un ticket general y todo. O sea, no comprabas un asiento, comprabas la entrada. La entrada y así un venue así como es normal para mí en Bolivia. Fue en el Brooklyn. Paramount, sí, en Brooklyn. Creo que es Fue ahora poco, algo así. Es un venue que me encantó.
que sí se ve como que es un teatro, pero no tenían los asientos. O sea, no sé cómo funciona eso, si los bajan, si los sacan. Y la gente bailó, me imagino. Oh my God, la gente era una cosa, pero re bonita, porque la gente era como que se ponía en círculos. Ella dijo, hagan círculos. Entonces con tu grupo de amigos, y aparte yo fui con Vicky otra vez, ¿no? Y tenía como 15 amigos. Y era como que cada uno hacía su círculo y ella iba como de círculo en círculo. Oh, wow. Así, entonces fue ella interactuó bastante con el público. Y aparte es como que en tu grupo ya, no importa si no venía ella, era como que cada uno iba poniendo a alguien al medio a bailar. Entonces es como muy diferente, ¿no? Diferente a lo que se acostumbra a hacer acá en Estados Unidos, o al menos en Nueva York. Sí. Muy legal. ¿Cuál es tu referente de Brasil? De música. De música, alguien famoso, alguien que ha hecho algo. Um brasileiro que admires. Ou brasileira. Eu tenho problema muito grande que eu sou primeiro que eu sou eclético, então eu gosto de algumas coisas de música e tal, mas eu não tenho um ícone assim que fala esse é o cara, esse eu sou super fã e tal, não tem, né? Eu gosto de estilos de música, por exemplo, o Brasil tem um pagode que é muito raiz, tem o Rapa, que é um pop rock que eu gosto pra caramba, tem o Charlie Brown, que é o que faleceu, que acompanhou a minha adolescência inteira, então assim, tem vários, mas hoje eu não tenho um que você fala assim, eu sou super fã, é o cara que eu amo, que eu durmo, que eu choro se eu ver, não tem muito disso não. Sí, yo tampoco no soy muy fanática, la verdad, de nada. Já fui com futebol. De futebol, quem é o de futebol? É muito fácil, porque eu torço pro maior time do Brasil, que é o Atlético Mineiro. Então é muito fácil, porque já é o maior time do Brasil, então tá tudo certo. É um clube, inclusive, que chegou na final agora da Libertadores, vai jogar contra o Botafogo, vai ganhar, vai ser bicampeão da Libertadores. 2-1, já tô cravando o resultado. Então, 2-1. Gol do Hulk e do Daverson, já tô falando. Então, vai ser... Mas futebol, eu era muito fanático de futebol. A questão que depois que eu comecei a trabalhar no futebol, querendo ou não, a torcida tem que ficar um pouco mais reservada. Porque, por exemplo, o rival do Atlético Mineiro é o Cruzeiro, que inclusive chegou na final da Sul-Americana, mas vai perder pro Racing. É o meu palpite. Vai perder pro Racing. Então, assim, eu tenho um jogador, por exemplo, que foi do Cruzeiro, então acaba que você tem que ter, eu torço para o meu atleta, você acaba não torcendo para um clube e tal. Mas meu clube de coração é o Atlético Mineiro. Uau. Eu sei que você e sua esposa são times diferentes, como que navega isso? Então, é fácil porque o Atlético Mineiro está sempre superior ao Cruzeiro, então eu tenho que ter um pouco de compreensão dela, né? Mas é muito legal, porque são os dois clubes da mesma cidade, são os dois clubes extremamente rivais. Uma coisa que eu sinto muita falta, que antigamente tinha uma provocação muito legal nos clássicos. Um jogador falava assim, tem clássico contra o Cruzeiro, deixa comigo que eu vou fazer 2 gols. Então tinha aquela provocação gostosa do futebol, Sim. que eu acho sadia. Hoje em dia não existe mais, hoje é guerra, briga, enfim, inimizade. Mas é legal, assim, é bacana, porque aí começa a conversa, um é melhor, o outro é melhor, mas eu ganhei isso, mas você ganhou tem muitos anos, então é legal, eu gosto disso. Esse é o típico, que a gente fala, é o puro suco do Brasil, é isso, do futebol, é isso. E aí eu encontro com amigos, amigo que tá lá em Portugal, vem me ligar para o futebol tem um negócio muito legal, eu tinha muito isso, hoje, depois que eu comecei a trabalhar com futebol, eu parei. Quando acabava um jogo, acabava um clássico, os amigos se ligavam, e meus irmãos se ligavam pra contar, pra xingar, pra desabafar e tal. Então, mas hoje, depois eu começo a ficar mais zen, porque eu gosto de todo mundo, porque eu preciso de negociar com todos os clubes. Claro, no podemos Me gusta de todos. A un equipo, sí. Igual que yo en Santa Cruz no soy tan futbolera, pero soy de Oriente, y allá Evan es de Blooming. Porque cuando él fue sin mí, mi amiga Rebeca lo llevó a un partido y ahora es de otro equipo. ¿Irá a un clássico quando venga a Bolívia? Sí, yo creo. Não sei. Mas isso é tão engraçado, porque aqui nos Estados Unidos eles estão tentando aproximar os clubes da comunidade latina. Porque o americano ele não vai assistir o futebol, o soccer, não vai. E o New York City tá fazendo muito isso. Então o New York City fez alguns jogos
que ele chamou de Mexican Day. E aí, Mexican Day, yeah. E aí teve as tendas, né? As barracas com comidas mexicanas do dia, música, os jogadores... Para promover mais a cultura latina, porque é nosso deporte. Sim. Claro. E aí depois teve Dominicana Day, se não me engano, que foi da República Dominicana. Então é legal porque eles entendem que essa comunidade é o que sustenta o futebol aqui. Não tem jeito. Teve um jogo de Atlético Mineiro e River pela semifinal da Libertadores. O bar tinha mais da metade de argentino torcendo pro River. Com camisa, cantando, uma coisa que você fala, putz, tem tanta argentina aqui, assim. Oh, sim. Onde que foi isso? Foi no Legends Bar. Lá no Legends. Tá. Então, na hora que a gente desceu, tinha a comunidade brasileira, principalmente mineiro, que tava todo mundo torcendo pro Atlético Mineiro, só que a comunidade argentina que tava lá... Muito mais. Não, e é uma descida, então quando eu fui assistindo o jogo na torcida do Atlético, quando eu tava descendo a escada, eles estavam com batuque, com música, a minha esposa ficou com medo, falou, vambora, não vou entrar aí não. Tanto argentino que tinha. Há muitos argentinos e são fanáticos. Então isso movimenta futebol. Então No, pero los argentinos son muy fanáticos. Muito. Es como a morir, o sea. Então, eu acho, meu pai já é falecido, mas eu acho que o meu pai tem uma semente na Argentina, porque eu sou fã do futebol argentino. Sim, pra mim, eu sou fã do Maradona. Aí vem a pergunta, quem é melhor, Maradona ou Pelé? Maradona. Pra mim. Aqui tenemos um brasileiro que está dizendo que gosta muito mais de Maradona. Cristiano Ronaldo, Messi. Entendeu? Messi, eu sou fã do Boca Junior River, Boca. Então, eu fui no estádio La Bombonera, é assim, a coisa mais linda que tem. Es que lo que pasa es que ellos tienen tanto... Pero el brasileño también. El brasileño también, pero yo creo que un poco diferente, porque los brasileños quizás son más como... No se enojarán tanto, pero los argentinos se enojan. Es personal. Es como una pasión. Incluso cuando vas a un concierto en Argentina y wow, es el mejor concierto de tu vida porque la gente es apasionada, pero a un fanatismo. Que quizás, por ejemplo, Danilo dijo que él no es fanático en general. Y yo tampoco, o sea... Pero essa gente é fanática. Vou contar um caso pra vocês que aconteceu aqui em Nova York. Teve um belo dia que eu e minha esposa, a gente foi reunir com uma pessoa, ela marcou o local, que era um restaurante, e aí a gente tava lá conversando e tal, fazendo a reunião, e aí começou a chegar pessoas com a camisa da Argentina. Eu falei assim... Com camiseta argentina. Sim, eu falei, tem alguma coisa de errado aqui. Chegou 1, 2, 10, 15, 20, 30, 40 pessoas... Todos com a camisa da seleção da Argentina. Aí eu falei, uai, mas o que tá acontecendo? Aí um telão, do nada, jogo. Brasil e Argentina. Eu nem sabia que tinha jogo. Really? Não sabia. E o bar era argentino. Tava lotado de argentino. Lleno de argentino. Eu me senti em casa. E eu cantava as músicas, eu me divertia, porque... Claro, porque são contagias. Se contagia a onda. E a Argentina ganhou, igual o do Di Maria. Então, e o futebol argentino, ele tem essa paixão, esse fanatismo, essa coisa... O lado negativo lá é o racismo, porque o povo é muito racista, maluco. Sim. Mas assim, a paixão, o futebol argentino dá gosto. E assim, você assiste um jogo de Boca e River, parece que você tá assistindo 11 lutadores do UFC contra 11 lutadores do UFC. Porque a bola ali é o mero, porque tem o contato, não tem... Contato físico. Físico. O futebol argentino é muito aguerrido. Sim, então, assim, os jogadores, eles não têm medo. O brasileiro, você dá um toquezinho no Neymar, assim, ele cai e fica rodando. roda. O brasileiro, o argentino, não, né? Eu vi um jogo Boca e River que o argentino deu uma cotovelada no supercílio do outro. Ele caiu, botou a mão assim, escorrendo sangue, saiu correndo. Com sangue e tudo. Então, isso é gostoso do futebol. Isso é gostoso. Entendeu? Isso o futebol argentino dá gosto. Porque se você vai pra Europa, esses argentinos, eles aguentam a força de alguns países. Por exemplo, o futebol da Alemanha é muito forte, é muito contato. O futebol da Inglaterra é diferente do futebol português, é diferente do futebol francês. Então, o futebol ele tem as características, né? Na Inglaterra, por exemplo, é muito contato físico, se requer muito físico. E esses caras que são formados
por exemplo, na Argentina, Uruguai, é os que têm um destaque. Então eu sou fã do futebol argentino. Qué bueno, que me encantó essa opinião. Sei, sou fã do futebol argentino. A minha esposa me xinga, fala pra não falar essas coisas, né? Eu falo. Eu falo. Todo o Brasil, todo agora em conta do Danilo. E aí, pra piorar, tem Cruzeiro contra o Racing da Argentina. Pra que eu vou torcer? Seu time? Não, o time do Cruzeiro, meu time é o Atlético Mineiro. Cruzeiro é o rival, que é o da minha esposa, entendeu? Mas assim, é isso que é o legal, né? Você tem que viver o que você gosta, e eu falo isso mesmo. Então... Sim, e Danilo, você tem saudade da sua família no Brasil? Ah, muita família é base, né? Eu tenho 2 sobrinhas também que... Estranhas a tua família no Brasil? Eu tenho 2, minha família toda, minha mãe, meus irmãos, tudo moram lá. Meu irmão caçula, que eu sou muito, muito ligado a ele. Minhas sobrinhas, 2 meninas, que, enfim, é porque eu sou o tio bagunceiro, o tio que gosta de fazer, que dá corda pra fazer as bagunças e tal. As travessuras e tudo isso. Sim, então a família é o que eu sinto falta, assim, muito. Sí, yo creo que para todos, ¿no? Que desean como salir, yo igual siempre les digo, cuando mucha gente ahora en Bolivia por la situación política me dice, quiero ir y no sé qué, y yo siempre le pregunto, ¿cómo es la relación con tu familia? O sea, ¿estás consciente que no vas a poder estar como en todos los cumpleaños, en todas las navidades, en todas las cosas importantes, ¿no? Te vas a perder mucho. O cada domingo hay en Santa Cruz, claro, yo cada domingo salía a comer con mi familia, normal, ¿no? Y ahora, o sea, no tener eso es como, wow. O sea, que yo creo que es igual una de las cosas negativas de migrar, el estar lejos de la gente que más querés. Sim. E tem uma música que fala exatamente a vida, né? Tipo assim, a cada renúncia requer, a cada conquista requer uma renúncia. Sim. Então, requer uma... então o melhor dos cenários seria ficar no país, no Brasil, acomodado e não fazer nada. Então, eu entendo o sacrifício, assim como eu falo da vida de jogador de futebol, eu estou sacrificando algo em prol de algo maior. Né? Por quê? Porque eu tô sacrificando minha família. Minha mãe sempre vai ser minha mãe, meu irmão sempre vai ser meu irmão. E eles vão estar lá vão estar lá. Sim, Deus permita que dure muitos anos. Claro. Mas principalmente o que eu tô criando agora é para meus filhos. Danilo, você gostaria de ter filhos no Sim, futuro? eu posso ser apaixonado com crianças. Te gustam os ¿Cuántos? Se eu quiser... Equipo de fútbol? Não. Aí a Tamina aí disse... Não é pra tanto. Mas assim, número ideal, 2. Número perfeito, 3. Então, 2 é o ideal, entendeu? Você, mas a mina, o que ela fala? Não, 2. Nosso sonho é ter gêmeos. Não, eu creo que 2. Sim, 2 é bem. Nosso sonho era ter gêmeos. Não sei hoje, nosso sonho era ter gêmeos. Gemelos. Sim. Eso sería ideal, pero es difícil criar 2. Sim. Em vez de uno hacer 2 pañales, 2 comidas, um aqui, outro acá. Mas pra quem veio pra cá com o impossível, sonhar com o impossível, ter 2 não. Isso é verdade. Então seria o ideal, assim. Então, eu entendo que tudo que eu tô plantando, conquistando e tudo que eu tô batalhando é principalmente pro meu filho. Ou pros meus filhos. Claro. Porque, por exemplo, amanhã vai ter uma vida nos Estados Unidos, vão ter uma estrutura nos Estados Unidos, vão ter negócio. Você gostaria de morar aqui no futuro? Sim. E hablarías com tus hijos em português? Sim, claro. Até para relacionar com a minha família, né? Não tem como cortar isso. Mas... Eles vão aprender inglês aqui. Como a primeira língua e português como a segunda língua, né? Então, ou vice-versa. Bilíngue. Sim. Mas eles são bilíngues. São bilíngues por quê? Porque eu acho muito difícil você ter uma criança aqui e achar que o português vai ser a primeira língua. Não vai, porque o colégio não é português. Sim. Então, os amigos, tudo lá fora. Tudo vai ser inglês. Então que seja segunda língua, não tem problema, entendeu? Para comunicar com a avó, para comunicar com os primos. Claro. Então, mas eu entendo que tudo que eu tô aprendendo e sacrificando é para chegar daqui a pouco para os meus filhos não passarem a dificuldade que eu passei na vida, para ter ali um colégio, para ter... Eu estudei a vida inteira em colégio particular, colégio público, nunca estudei em colégio particular, nunca estudei inglês na vida, porque meu colégio não tinha inglês. Então eu quero que... E essa visão de mundo que Nova York te dá, claro. aí
talvez eu vou responder a segunda pergunta, que era a parte boa, a parte ruim. Essa visão de mundo, essa troca de experiência, de cultura, é algo que eu falo com a minha esposa. Se eu soubesse que era assim, eu tinha vindo na adolescência para estudar e, se preciso, for lá fritar hambúrguer para ter experiência. Sí, porque é enriquecedor. igual pienso eso. É enriquecedor. Ahora que ya somos adultos. No, yo me acuerdo, yo le decía a mis padres. Yo le decía a mis padres como, pero mándenme que yo quiero ir, que no sé qué. No. Cuando en la universidad, llegó la universidad, tampoco pasó. Después, cuando hagas una maestría. Ay, no, yo me tuve que salir sola porque y a veces eso, y yo creo que ahora ellos lo ven, ahora que luego ellos comenzaron a viajar mucho también, como que ven como, wow, o sea, tenés una visión del mundo totalmente diferente, o sea, se te rompen los estereotipos y yo creo que terminás teniendo más empatía, como entiendes por todo, más, cualquier ser humano, ¿no? Sim. E é enriquecedor quando você conhece pessoas, por exemplo, do Egito, da Arábia Saudita, japonês, coreano, é algo que você fala assim, tipo assim, tem isso no seu país, exige, é muito legal, assim. E aí, o que é a maior surpresa, por exemplo, teve num do curso que eu fiz, teve uma pessoa que olhou pra mim e falou assim, amigo, por que não compreendo tu espanhol? Eu falei, por que não hablo espanhol? Ela, como não? Falei, no Brasil não se habla espanhol. Que te digo, amigo, não entendo tu espanhol. ¿Por quê? Porque não hablo espanhol. Como não? Então, assim, é isso, você aprende cultura, né? Não entendo tu espanhol. Essas coisas, igual um russo outro dia, acho que era da Ucrânia, falou com a minha esposa e perguntou por que a gente não, que ele entendia espanhol, se a gente podia conversar espanhol. Minha esposa falou, mas não fala espanhol. Eu falei, mas você não é brasileiro? Ela falou, mas no Brasil não se fala espanhol, se fala português. Aí ele, é? Então você vai conhecendo as culturas, sabe? Você vai vendo isso. Então isso é muito legal. E isso dá uma autoridade cultural muito grande. Então, assim, isso é, para mim, o ponto auge de Nova York, porque eu falo Nova York porque aqui você convive, por exemplo, às vezes se eu vou fazer um café, tomar um café, fazer uma reunião, se você senta naquele local ali, você pode ter certeza que vai ter 2, 3 culturas diferentes ali. Sim, puedes escuchar um idioma aqui, outro idioma allá. Isso é o normal de E você vai aprendendo. E aí eu sou muito curioso, eu sempre pergunto, quero saber das coisas. Sim. E aí, às vezes, eles vão contando cultura. Amo história, então assim, às vezes alguns países eu sei de história que tem alguma correlação, a gente conversa sobre história, sobre política, isso é enriquecedor. E é isso que eu quero que meu filho entenda, porque no Brasil tem a questão do, acredito que na Bolívia também, a questão do intercâmbio. Então assim, a criança às vezes espera chegar numa determinada idade para fazer um intercâmbio de 6 meses, o intercâmbio nos Estados Unidos, normalmente é Estados Unidos ou o Canadá. Aí eu falei com minha esposa outro dia, você já parou pra pensar que nosso filho não vai ter intercâmbio? Ao ponto de, a cultura é aqui, aí ele vai conhecer outros países, mas a cultura é aqui, porque aqui você não precisa de intercâmbio, você vai relacionar, você vai num colégio, um amigo falou que no colégio, você tem 40% indiano, você tem 40% asiático, ali já é um intercâmbio. Então você está expuesto a todas las muchas culturas que no necesitas exactamente ir hacia Sí, África, yo ¿no? eso Para digo, yo antes de venir a Nueva York como viajaba mucho, ¿no? Y es como, acá siento que es un viaje No tiene que ir porque cada día conoces a alguien diferente, de una diferente cultura y es como, wow. E o legal é que você não precisa viajar na cultura, a cultura vem até você, né? De hecho, hay Te muchos, vas a un barrio. hay muchos estadounidenses que ni siquiera han viajado en su vida, salido de los Estados Unidos, ¿no? Ah, bueno, pero esos los que no viajan yo creo que son los de Midwest, o sea, los que viven más en suburbio. Pero yo entiendo por qué, porque y conoces a mucha gente de todo el mundo, pero es como que no ves, no tienes la necesidad. Bueno, tienes que ser un aventurero además, pero tal vez no son aventureros y entonces no se ven en la necesidad de, ay, quiero ir. ¿Por qué? Porque van al Delhi, hay una persona de la India, van a Chinatown, hay una cultura diferente. Claro, pero pues también, no sé, yo igual eso no lo hallo tan bueno porque hay mucha gente hablando con gente gringa, ¿no? Americana, y es como que a veces te hablan como con tanta autoridad de que esta cultura es así, y esta es así, y yo sé eso, y yo sé lo otro, y es como, nunca has salido, o sea, porque no es lo mismo, digamos, la gente, yo voy a hablar de los bolivianos porque soy boliviana, ¿no?
bolivianos que ya nacieron aquí o que ya están aquí, o sea, uno cambia porque se va adaptando, ¿entendés? Que ir a Bolivia. Claro, muy diferente. Es una Estar cultura de los bolivianos de de Estados Unidos a los bolivianos de Bolivia. O sea, es diferente. Eu tenho achismo, assim, eu tenho um palpite. Não, nem opinião, é só um palpite sobre isso. Aqui, os Estados Unidos, ele é o principal país do mundo. A economia aqui é a principal economia do mundo, né? Mas se você pegar em números, aqui é a principal economia do mundo, né? A língua aqui, ela é a língua universal, teoricamente, porque o inglês é a língua universal. Sim. Você tem ali a Inglaterra e tal. Então eu acho que o americano, por saber disso, para ele, os Estados Unidos se basta. Claro. Então é uma opinião que eu tenho, que ele se basta. Tanto é que a gente pega o próprio futebol, as pessoas não têm um conhecimento de mundo. Ele tem conhecimento do futebol aqui. Então se você fala da América do Sul, prova disso é que o americano chama os Estados Unidos de América. Mas aqui não é América. Sí, yo aqui digo é América para do que la Norte. gente entienda, pero es estadounidense. Então, eu tenho um palpite que, por aqui ter tudo, aqui se basta, né? É um palpite que eu tenho. Desculpa, Eva, mas eu acho que talvez é por isso que o americano ele não busca um conhecimento fora. Eso es verdad. É um palpite meu. Todo mundo aprende inglés, si quieres, pero entonces tienes que tenerlo eso como que sí esa quiero curiosidad, viajar, ¿no? Aventurarse y todo eso. Y hay personas que no lo tienen, entonces tampoco los juzgo durante. Claro, no, yo tampoco. O sea, yo tengo varios amigos en Bolivia tranquilos. Vários países da Europa não se preocupam com o inglês. Você vai para Portugal, não se preocupa com o inglês. Você vai para Itália, não se preocupa com o inglês. Então, às vezes o americano ir para lá seria mais ou menos eu vindo para cá, não vai ter a comunicação. Sim. Então, e por aqui tem tudo, por exemplo, aqui tem praia, aqui tem neve. Sim, então acho que é um país muito diverso, muito grande. É grandíssimo. E o mundo inteiro, assim, admira, enfim, idolatra os Estados Unidos. Então, eu acredito que aqui talvez se basta. Tanto é que quando você vai conversar sobre história, a maioria dos americanos não sabe a história além dos Estados Unidos. Sí, solo de Estados Unidos. Porque le enseñan en el colegio solo de Estados Unidos. Eso es loco. Isso se basta. Son los peores en geografía. São péssimos, né? No saben. ¿Dónde está Bolivia? Já chegaram a falar comigo. Já chegaram a falar comigo que o Brasil. O Brasil fica na África. Que o Brasil é América Central. Ya, o sea, se las creía de Bolivia, pero de Brasil, o sea, es más grande. Eu vou falar isso, vai gerar talvez polêmica. Eu vi um professor de inglês, quando foi falar de alguns países, ele pensar em qual América estava. Será América Central ou será América do Sul? E nós estamos falando de, tipo, Brasil, Venezuela, Equador não, foi Brasil. Ele teria que pensar. Está em América Central? Não, está na América. É uma coisa que sem brincadeira. Então você vê que a América Central são pouquíssimos países da América Central. Sí. Então tenemos muy pocos países en la América, en Latinoamérica, sí, o sea, comparado pensaría... con África, por ejemplo, que hay tantos países. Sim, muito. O África é um continente, né? Claro. Então, eu acho até o fato de falar América é como se toda a América fosse Estados Unidos. Então, eu acho que é por aqui se basta. Eu acho que eu penso assim. E um americano não vai querer ir para a França. O francês tem uma rivalidade histórica. Solamente van de turista para sacarse la París, ¿sabes qué? La gente acá, París, yo siento que al menos en Nueva York idolatra a Francia y a los franceses. Muchos. Então, só que acontece? Tem uma briga histórica que é da pelea histórica da Guerra Mundial, né? Estados Unidos e França. Então, isso é notório. O francês, ele não gosta de americano. Ele tem esse problema. Eso. Los franceses no les gustan, pero los de acá... Prova disso, quando a gente foi pra França, a minha esposa fazia uma pergunta em inglês, ele sabia o que estava perguntando e respondia em francês. Não, pero la mayoría son así. Ignorava e respondia. Então, sí, assim. ignoran. Yo igual cuando no les gusta fui que le hablen en inglés. y tenía que comprar algo como un suéter y le decía, y yo así como... intentando fui en el 2014, ¿no? Con mi poco inglés de ese tiempo, como, no, porque me dieron una talla errada, o era mi amiga, ya ni me acuerdo, pero bueno, no era M, era S, small or medium, no sé. Pero yo intentábamos decirle que no, que era la otra en inglés, y así la tipa ignorando, así. Y ya, como no sabíamos y ya queríamos cambiarla, hablamos en español,
Ella sí. Sim. Sí, ella ayudou melhor em espanhol. É por causa da Espanha, então tem muitos dias. Mas eu viajo, quando eu fui pra lá, eu tentei pedir tudo em francês, falei tudo errado, mas deu tudo certo. Eu vou aprendendo, eu decoro as línguas. Eu pego um Uber, que eu vejo que é chinês, eu coloco algumas palavras no tradutor e tento repetir pra ele, então isso é cultura, mas lá realmente tem esse conflito seríssimo lá. Pero bueno, ya creo que vamos más de una hora, así que... Más de una hora y media. 1h30? Sí, pero bueno, fue la Nossa, verdad un falando nem placer hablar. metade. Muito obrigada. Creo que tenemos que hacer una parte 2 para seguir hablando de más cosas y con Amina. Así que nada, ¿quieres decirle a la cámara dónde te podemos seguir? Gente, muito obrigado. Agradeço aí o convite mais uma vez. Quem tiver dúvida, tem sonho de trabalhar no futebol, pode me seguir. Meu Instagram é Danilo Escobar. Então, eu tento responder todo mundo que manda mensagem. Então, tem sonho de trabalhar no futebol, tá com dúvida no futebol, tem sonho de se tornar jogador de futebol, quer entender algo sobre o futebol, pode me chamar Danilo Escobar, e o que precisar, eu tô à disposição. Muito obrigado, viu, gente, pelo convite. Muitas graças, muito obrigado para você. E aí, a gente fala de novo, talvez no episódio no futuro. Amém. En un futuro, cuando tengamos más presupuesto y tengamos un micrófono más para Amina. Así que nada, nos despedimos. Chau a todos y síganos en nuestras redes. Estamos de Jungla Jungla en todas las redes. Así que nada, síganos. Adiós. Chau, chau.